Olá, meus amigos, eu sou Luiz Henrique do Colégio C e hoje vamos continuar a continuidade Os Miseráveis, beleza, galera? No caso, agora estamos no capítulo 18. No caso, agora só falta mais 4 capítulos, ó. 18, 19, aí no próximo vídeo vai ser 20, 21. E aí vai ser os dois últimos capítulos. Vai ter o capítulo 21 e aí a gente encerra a leitura Os Miseráveis, beleza, galera? Então vamos lá, capítulo 18, a barricada. Mas, galera, ele tava andando de rumo. Depois ele não tava depois ele voltou para casa na madrugada. Ele foi acordado pelo Conferec, beleza, galera? E depois os outros estudantes, galera, estavam com seus amigos, beleza, galera? Galera, ele é o general Lamarck. E depois ele perguntou pro Conferec, beleza, galera? No caso, o Mais estava perguntando sobre interno, o Mais estava querendo perguntar sobre o general Lamarck, beleza, galera? Ele perguntou sobre o Conferec, beleza, galera? O general Lamarck, galera, ele foi um herói no exército, né? Napoleão Bonaparte, beleza, galera? E depois foi no funeral, ele tornou-se de verdade do Etopim. E depois foi a volta de 1832. Depois ele tá querendo encontrar a restauração sobre a monarquia, viu só? Depois da despolitização e também da deposição, e também está querendo ser realizado pela instauração sobre a República, né? E depois Napoleão Bonaparte, ele está querendo conquistar o poder, o que aconteceu naquela guerra, viu só? O Mais, galera, ele prestou a disposição, e também os amigos eles estavam partindo. E depois o rapaz, ele é o velho, né? Ele tava colocando o bolso na pistola, porque o Javete, ele havia que entregue ao velho, né? O rapaz tá com a arma, né? E depois colocou na bolsa, porque o Javete entregou para o rapaz a pistola. Depois o Javete, ele havia entregado na noite, né? O rapaz para a pistola. Que os Cheinardi, do caso Cheinardi, estavam preparando para a cilada pelo Divaldim, beleza? Depois, encontrada pelo Jardim, pelo Diplonite, o que ela prometerá para com Seste, no caso ela mora, né? Ela não encontrou. Depois as janelas estavam fechadas, depois havia um ruído de interior, beleza? Depois ela sentou-se dos degraus na entrada e depois pôs as mãos na cabeça, viu só? Depois a olhar do rapazinho, ele tava virado da esquina, beleza, galera? O que aconteceu com o Concete? Daquele dia, galera, muito cedo, o Divaldim, ele tava passeando, galera, ele tava passeando pelo operário, viu só? Depois aí, encontra-se com o Seste e Miles, viu só? Depois eles estavam andando procurado, né, pelo Cheinardi, e depois estavam aproximados pela casa, né, pela rua de Plumette, e depois, de fato, o Cheinardi, ele tinha havido fugido, galera, da prisão, viu só? Depois estavam com comparsas, e também pretendia assaltar, quer dizer que ele tá querendo roubar, e depois aí, e no caso aí, eles pretendia assaltar, né? Que é assaltar, o assalto, né? Pela casa, quer dizer que é roubar, beleza, galera? Eles fixavam, né? Sobre a rua isolada, tava estreita a rua, beleza? Depois de Valdim, eu tava supondo que o Cheinardi, ele não tava nem conhecendo o Cheinardi, beleza, galera? Sobre a identidade, sobre o morador, sobre aquele dia que ele conheceu lá no jardim, viu só? De Luxemburgo, beleza? Depois ele via, galera, o endereço inscrito, beleza, galera? Inscrito lá, cala na parede, quer dizer que é a rua, ó. Rua de La Valliere. É o número 16, no caso, é a casa dele, viu só? Entendeu? Divaldim, galera, estava muito pensando, porque alguém deixou aquele bilhete na rua, viu só? Ele acha que
quem foi que colocou aquele bilhete na rua, beleza? E aí, depois aí, galera, Divaldinho, ele tava tentando descobrir quem jogou aquele bilhete, só apenas quem jogou o voto bem distante do bilhete, beleza? Depois, fora o cocete, ela foi criada no seu terceiro endereço, quando ela preparava a partida de Londres, porque ela precisava viajar para Londres, beleza? E aí, mas ainda não podia supor. Ele estava desesperado. Depois ele decidiu se encontrar aos seus amigos, beleza? Depois, sobre a batalha pelos republicanos, as monarquitas estavam começando as ruas de país, pessoal. E os republicanos eram números muito pequenos, beleza? Depois o público de estudantes era liberado de Coverec, beleza, galera? Depois foram uma forma de corrijo, né? Foi seguido pelos artistas, né? E também pelos operários, né? E por portuários, beleza? E foi amados pelos bastões e também baionetas, beleza? E depois o grupo estava com consciência que ele fazia um desespero, beleza, galera? Que estava desesperado por causa que o Javert ele tinha fugido da prisão, beleza? Depois de Valdinho estava pensando quando que ele jogou o bilhete na rua, depois ele abriu uma mensagem sobre letras muito grandes. Muda-se, foi aquela palavra que ele disse, né? Beleza? Depois aí, nas ruas, foi para as ruas, ele vivia expedientes, excluindo pelos pequenos roubos, beleza? E aí, galera, ele tinha um capaz contraditórios, né? Ele tá querendo roubar a carteira e o ladrão, e deixá-los, o pobre e o velho, para os recursos, viu só? Aí, pouco depois, galera, mas ele estava chegado pelos últimos a entrar da barricada. Apesar daquele ataque, galera, do governo, o governo logo ele aconteceu, viu só? Ele mostrou ao heróico que os tiros da pistola sobre a da pistola, eles estavam com o Verec. E depois aí, galera, Garrosh, eles estavam na mira dos soldados, beleza? Para não serem mortos, beleza? E aí, galera, e pouco também, ele não morreu. Ele foi quase atingido, galera. Olha, foi quase atingido pelo disparo, né? E aí, e foi no fuzil, beleza? Enfim, já talvez seja bem longo, não. Enfim, ele estava desconhecido pela frente, beleza? Mas agarrou a tocha, galera, porque ele tá querendo aproximar pelos barris de pólvora no que aconteceu lá, beleza? E aí, galera, ele tava ameaçado a explodir tudo. E também as tropas recuaram. As tropas estavam recuando porque eles têm medo de morrer, viu só? Depois estavam examinando pelo extremo e sobre as barricadas, beleza? Aí, galera, e aí, galera, só pra terminar o capítulo 18, em seguida, ele procurou um lugar e iluminou, e aí, galera, só pra vocês perceberem, tentou sorrir, ele tava tentando muitas tentativas, e aí finalmente ele expirou, galera, mas estava beijando a Eponine, beleza? Então, em seguida, ele procurou um lugar iluminado. Ele abriu a Era de Coceste, viu só? Ele viajaria para a Inglaterra, né? Dentro dela, há 8 dias, viu só? E depois dava um endereço para ela, né? Dava endereço para ele, né? E de onde estar lá com o pai dele, com o pai dela, beleza? E aí, Divaldinho, ele decidirá mudar para as presas.
Depois consiste, galera, estava escrevendo o endereço da carta, endereçará a carta, beleza? Ele é um rapazinho de rua. Ele estava tratado punindo porque ele estava disfarçado, beleza? Mas ele tava com muita certeza ser amado pela não ser adiantava, beleza? O avô dele estava proibido de casamento, mas e quando consiste, viu só? Depois aí estava a partir da Inglaterra. Entretanto, ele tá querendo despedir, galera. Tava querendo despedir a Consiste. O avô tá querendo despedir a Consiste, porque ela vai viajar, né, dos 8 dias da Inglaterra, beleza? Ou Londres, acho que é Londres, enfim. E depois aí, galera, Consiste estava deitada para o que não se sentia bem com o Divaldinho. Ele estava julgado, galera. Estava julgado muito nada seguro, beleza, galera? Divaldinho estava nada seguro e nem Consiste. Só. Aí, galera, ele estava tomado pelo conhecimento da rebelião. E depois ele viu um barulho da batalha, porque ele não estava se importando com a batalha, beleza? Aí estava no mato Barão, e estava secada por tinta, caneta, e também estava conservável pelo impresso das letras invertidas. Estavam letras bem invertidas, né? Porque o texto estava brilhante, e estava enviado pela Consiste em Maios, beleza? E agora estava refletindo a mensagem para o espelho do Divaldinho, beleza? O que ele se tornou, mal, o bem, né? Depois aí, galera, o Gavotte, ele partiu de Divaldinho, leu a carta. Por um momento, ele sentia-se feliz, Divaldinho, beleza? Porque se o Miles morresse, ele estaria livre e paz. Ele ficaria normalmente sozinho com Consiste, mas o pai e a filha. Porque estavam lendo aquela carta. Depois ele sentia-se muito feliz, porque se ele morresse, ele ficaria com a Consiste e mais eles ficariam juntos com a mãe e o pai, viu só? Eles poderiam ficar juntos novamente. Depois aí estavam sozinhos, estavam nada sozinhos com a Consiste, com o pai e a filha, viu só? Depois de muito tempo, com dúvida, ele examinou o espírito que era correto permitir que a morte do rapaz, viu só? Beleza. Capítulo 19, terminamos o capítulo 18, agora capítulo 19, a beira da morte, beleza? Divaldinho, ele chegou da barricada, vestido do uniforme, pode passear por um exército de penetrar uma das aberturas para chegar um uniforme para pai de família, pessoal. E aí, galera, ele cumprimentou os presos, né? Ele não havia nada de conversas, né? Só de manhã ele tinha artilharia, ele vestiu contra os rebeldes, né? E depois estavam lutando sobre o heroísmo, beleza? Aí o voto do menino, ele tá querendo pular na barricada, porque ele era o Gavaroche, porque ele tá querendo voltar para entregar sobre a carta aquela carta que o Divaldinho pegou, beleza, galera? Depois de Gavaroche, ele entrou do campo de batalha com os soldados, depois dos soldados e os rebeldes. Depois cantavam com os carruchos deixados pelos soldados. Depois estavam vendo sobre o ataque da barricada. Com o Verek, ele estava gritando. Depois estava com nada se tivesse acontecido com eles. Depois aí, do nada, eles sumiram. As balas subiram, beleza? O menino, ele estava muito de cadáver, né? Ele estava retirado os cartuchos. E também na utilidade, né? Estava desafiado pelos atiradores, beleza? O menino estava com cadáver, retirando pelos carruchos. E também na utilidade dele, estava desfiável pelos atiradores, beleza? Depois os rebeldes estavam gritando, beleza, galera? Depois aí, galera, no entanto, uma bala precisa atingiu
O menino cabulou e caiu. Viu só? Os rebeldes começaram a gritar. O Gavarod ainda conseguiu sentar-se e também entrou, galera. Ele entrou, galera, novamente pela canção do desafio. Ele não terminou da segunda bala porque o matou. Beleza? Depois ele caiu, galera, de bruços por um pequeno herói. Então ele atinge. Depois o menino cabulou e depois ele caiu. Depois os rebeldes começaram a gritar pelo Gavoche, né? Depois ele entrou novamente com a canção do desafio, mas ele não terminou. Depois em seguida depois da bala, ele matou. Ele foi matado, galera. Olha só. Triste, né? Muita tristeza, ele estava de uma barricada em qualquer momento e depois eles estavam sofrendo muito porque tive um ataque que estava muito resistente para eles sobreviverem. Viu só? Enquanto isso, Diabetes, ele afastou-se, galera. Ele tá querendo conseguir a outra extremidade da barricada porque eles estavam em instantes com aquele ataque final, o que do caso aquela guerra lá no Napoleão Bonaparte, né? Que estavam considerando com os outros soldados dele, beleza? Depois os rebeldes estavam tombando com o que mais estava atingido sobre o atiro do ombro. Depois ele caiu, galera. Mas foi atingido e ele caiu, pessoal. Ele perdia muito sangue, ele fechou os olhos, depois ele sentiu-se um pego por alguém, depois ele tinha ter sido feito um prisioneiro, galera. Mas ele não era prisioneiro já não, gente. Ele tá querendo ser, ele também, galera, ele fechou os olhos, sentiu um pego, depois alguém pensou e depois fechou os olhos, né? Pessoal. E também era de Valdim, galera. Ele não perderá mais de vista. Ele tive que ter vê-lo, galera, porque ele teve muito desespero, muitos abraços. Ele teve muita miedade da rua e depois tive tudo que ele tinha teve acalmado, beleza? Depois ele percebeu que seria muito impossível que ele também ter sido secado, arriscado também, né? Depois ele andou um pouco, galera, e deixou a batalha. Ele estava deixando a batalha porque tive respiradouro, né? Ele sentou-se, né? Depois para descansar. Depois ele examinou os bolsos demais e estava desfalecido, beleza, galera? E depois ele encontrou o recado pelo nome do endereço do avô. E depois ele colocou o rapaz nas costas novamente e ele partiu. De vez, beleza? Depois ele estava de pleno da escuridão e estava tateando com as paredes. Depois, no meio da lama, ele usou as forças para prosseguir o disposto para salvar Miles. Viu só? Depois daí, ele estava tentando, estava andando no pleno da escuridão, né? E estava tateando nas paredes. Depois, no meio da lama, né? Usou todas as forças para prosseguir, disposto para salvar Miles, beleza, galera? Para não ser morto. Divaldin estava querendo, no caso, ele viu que o Divaldin estava querendo salvar Miles, beleza, galera? Estava desfalecido, né? Depois ele também estava usando todas as forças para salvar a vida de Miles, viu só? Depois, em alguns pontos, estavam pisando a areia movediça, beleza? Estava à luz da indicação sobre arriscando a perder o rumo da gangue, beleza? Só. Depois, sem cerimônia, ele vasculhou todos os bolsos de Miles. Depois de Valdim, sem que ele queria se notasse e trancou o pedaço do casaco de Miles. Depois disso, ele tá querendo descobrir, galera, mais tarde, quem era o assassinado e depois o assassino. Viu só? E depois a proposta inicial começou a dividir ao meio. Viu só? E aí, galera, era uma maneira de agir diferente, habitual. Divaldin, ele tá querendo subir, galera. Ele tá querendo subir nas escadas. Depois ele olhou na sala, né? Ele fora o Javete, está mais lá ainda. Ele estava afastando pelos lentes da cabeça baixa.
Viu só? Depois aí ele caminhou, galera. Ele depois caminhou no rio, depois chegou à ponte e estava preparando a meditada sobre o abalado, né? Depois aí ele estava com forma de dever, é um malfeitor que tinha o horror de matar todas as pessoas, quem é o assassinato e o assassino, viu só? E aí o Divaldinho estava a devorar a vida dele. Depois ele estava em dilema sobre entregar que Divaldinho ele seria ingratidão, viu só? E aí ele tá querendo sempre, ele tava sempre ideal, sempre mostração sobre o dever do policial, sem ideal, sempre mostrar inflexível, cumprimento e também o dever dele, viu só? Estava forçado, generoso e estava sendo bom, beleza, galera? Ele tá querendo compreender que não era, é impossível, viu só? Depois o chapéu e depois tirou o chapéu e depois ele colocou sobre a marada. Depois ele subiu e depois ele subiu no sapateiro, né? Para peito, né? Depois ele pulou no rio. Depois ele ouviu assim, um baque nas águas e depois sepultaram. E depois eles sepultaram para sempre sempre o inspetor Javete, beleza? Mas ele continuava da beira da morte. Viu só? Então o Divaldinho tá querendo salvar a vida demais porque teve um disparo, né? Disparo, e depois aí ele queria ter. Depois aí, galera, mais que ele tem que continuar na beira da morte. Viu só? Depois aí, o Divaldinho tá querendo descobrir quem era o assassinato e o assassino. Beleza, galera? E terminamos o capítulo 19, meus amigos. Agora estamos no capítulo 20 e agora em 21, que é o último, beleza, galera? Então, no próximo vídeo vai ser os nossos últimos capítulos, né? Os últimos capítulos da leitura dos Miseráveis. E a gente vai zerar. A leitura, beleza, galera? Eu espero que você tenha gostado, né? E até a próxima noite, né? E até a próxima noite, que é amanhã, beleza, galera? Falou, tchau!